Já imaginou estar nadando de boa no mar e de repente dar de cara com o maior predador de todos os oceanos? Um tubarão pré-histórico gigante, violento e muito feroz, que devora até mesmo os temidos tubarões brancos. Não, galera, não estamos falando do Megalodon, e sim um monstro que ainda existe e divide o planeta com nós. No vídeo de hoje vocês vão conhecer o lendário tubarão submarino, uma gigantesca criatura que teoricamente ainda vive entre nós. Mas antes de conhecer essa criatura, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha aí. E agora, se você deixou o joinha e já é um inscrito, bora pro vídeo, puxa a vinheta. O tubarão submarino. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E como você já deve ter aprendido, muitas criaturas pré-históricas ao longo do tempo deixaram de existir. Se essas criaturas vivessem aqui na Terra ainda, muito provavelmente a gente não estaria aqui. Ou se eles existissem, nós teríamos que aprender a conviver com eles, sempre correndo o risco de ser atacado por um dinossauro ou sei lá, por um megalodon. E é por isso então que se essas criaturas ainda existissem, com certeza o ser humano viveria escondido. E um dos lugares que o homem não deveria pisar de forma alguma seria no mar, pois essas criaturas dominavam praticamente toda a água. Porém, nada disso aconteceu. Os monstros gigantes se foram e nós aparecemos. E é por isso então que hoje temos a liberdade de andar tranquilamente pelas ruas, sem que nenhum gigantesco animal nos ataque, ou então viajar de avião sem que nenhum pássaro gigante ataque o avião, e até mesmo andar no mar, porque mesmo tendo tubarões, eu acho que não existe tubarões gigantes, não é mesmo? Isso é o que muitos achavam até pouco tempo, pois um enorme tubarão pré-histórico teria aparecido novamente no mar. Um enorme tubarão que por muito tempo acreditavam que tinha sido extinto, mas parece que esse gigante pré-histórico resolveu aparecer. Uma espécie lendária e temida, um predador que supostamente teria desaparecido há milhões de anos, na mesma época que o Megalodon desapareceu. Quem é ele? Estamos falando, galera, do temível tubarão submarino. Qual é o tamanho dele? Como ele atacava? Será mesmo que esse tubarão conseguiu sobreviver? E onde que ele está vivendo atualmente? Se um tubarão branco de 4 ou 5 metros já é assustador demais, imagine um tubarão de 12 metros, o dobro, 2 tubarões juntos. 12 metros. Esse seria mais ou menos o tamanho do lendário tubarão submarino. Ele não é um megalodon, mas é quase. E ele na verdade seria tipo um enorme tubarão branco, só que bem maior que os outros e também se comporta de uma maneira bem mais agressiva. E a história desse tubarão ficou bastante famosa lá na África do Sul. Tem várias histórias e relatos de ataques em alto mar. Mas mesmo com várias histórias, a sua real existência é bem controvérsia, pois muitos acreditam que ele só é parte de uma lenda. E toda a história sobre esse tubarão ganhou mais peso ainda em 2014, durante a Semana do Tubarão, também conhecida como Shark Week, lá na Discovery Channel. E para quem não sabe, é uma semana onde a programação é baseada em tubarões. E foi exibido um documentário bastante intrigante. O Discovery, nessa semana, apresentou um documentário para o mundo contando a história sobre o lendário tubarão submarino. E nesse documentário eles citaram o maior ataque causado por esse tubarão. E segundo esse documentário, o tubarão lendário poderia pesar até 2 toneladas e medir aproximadamente quase 12 metros. E por mais que o documentário diga que o submarino é um tubarão branco, ele não se comporta como um. Ele é muito mais inteligente do que os outros. Sem contar que ele também realiza seus ataques com precisão e também calcula tudo antes de fazer. Ou seja, esse tubarão seria uma máquina de ataque ainda mais inteligente e mortal. Só que existe um detalhe, por ele ser tão grande, existe uma desvantagem para ele na hora de caçar. Pois quando ele se movimenta na água, esse tubarão acaba emitindo um som com uma frequência específica que acaba virando um sinal de alerta para suas presas, que quando percebem esse movimento, tá vindo alguma coisa fazendo esse som, logo saem correndo. Ou seja, o tubarão tem que ser ainda mais veloz para poder atacar. Então esse tubarão teria grandes dificuldades em se alimentar, pois suas presas sabem quando ele está se aproximando e acabam fugindo. Mas talvez seja por esse motivo, ele acabou desenvolvendo uma nova tática de caça um pouco mais inteligente. Os tubarões brancos comuns ficam rodeando suas presas antes de atacar, para poder analisar as situações que se encontram. Eles ficam lá nadando em círculo o tempo inteiro, até que finalmente eles decidem atacar. E essa seria tanto uma tática para ataque quanto para defesa. Porém, o tubarão submarino age de uma forma totalmente diferente. Ele fica completamente parado, esperando o momento certo para atacar a sua vítima. É como se o tubarão soubesse que ele precisa ficar quieto para não espantar a presa. Por aquele motivo, de que quando ele se mexe, ele faz muito barulho. Então, o grande tubarão submarino fica em uma posição nada comum para atacar, totalmente imóvel na vertical. Ele fica imóvel
imóvel então observando tudo, esperando o momento certo para atacar. E quando chega o momento perfeito, ele ataca a sua vítima. E essa atitude, esse jeito de atacar é completamente incomum no meio dos tubarões. E o documentário ainda disse que essa capacidade dele ficar imóvel na água e na posição vertical acaba fazendo com que ele não seja percebido pelos sonares, que para quem não sabe são aqueles radares submarinos. O documentário diz que por ele não estar na horizontal e sim na vertical, os radares submarinos não conseguem identificar ou muito menos saber que tem um tubarão gigantesco ali. E é por isso que através desses sonares eles não conseguem ver ele, mesmo sendo muito grande. E é aí que ele consegue atacar as suas vítimas facilmente. Outra coisa que o documentário também diz sobre esse animal é sobre as hierarquias que existem no mundo animal. Lá eles dizem que as hierarquias com tubarões são bem mais rígidas. E segundo eles, quanto maior e feroz, o tubarão vai estar no topo da hierarquia dos tubarões. E isso quer dizer que se realmente o tubarão submarino exista, ele teria todo o respeito dos outros tubarões menores. Como por exemplo, até mesmo os tubarões brancos que se afastariam quando esse tubarão se aproximasse. Como vocês já perceberam pelos comportamentos dele, existe algo bem mais perigoso nesse tubarão, além do seu tamanho, que é a sua inteligência. Tá, mas até então a gente só contou histórias, como ele é. Esse tubarão, ele existiu mesmo ou não? Quando é que ele apareceu? Nos últimos 40 anos, tem surgido várias histórias sobre esse tubarão. E muitos desses relatos aconteceram lá na África do Sul. Mas a primeira vez mesmo que ele foi visto foi lá em junho de 1970, quando um pescador disse ter ficado cara a cara com o tubarão. O contador dessa história era o capitão aposentado Mark Hilson, e ele contou que estava mais ou menos a 29 quilômetros da costa, lá na cidade do Cabo da África do Sul, quando percebeu algo gigante lá na água. Ele disse que o animal era tão grande que a princípio parecia ser uma baleia, mas depois percebeu que pela sua cauda e pelo seu formato, aquilo ali não era uma baleia não, parecia ser mais um tubarão gigante. Ele disse que o tubarão o perseguiu por muitos quilômetros, até que uma hora resolveram atacar o tubarão, onde um dos membros da tripulação pegou uma lança e teria acertado ele na região do olho. Aparentemente a lança tinha acertado em cheio, pois teria saído uma quantidade alta de sangue e depois disso o tubarão teria se assustado e mudado de lugar. Porém, 5 anos depois, outras histórias contam que esse tubarão teria voltado e aparecido novamente, desta vez em um radar militar. De tão grande que o tubarão era, ele foi confundido pelos militares como submarino, e foi a partir daí então que ele foi conhecido como tubarão submarino, pois a tropa achou que por algum motivo algum submarino estivesse invadindo o território deles. E segundo esse documentário, eles dizem que esse tubarão submarino já teria tirado a vida de 27 pessoas nos últimos 40 anos. E em 1986 foi tirado o que seria supostamente a primeira foto do tubarão lendário submarino, lá na costa da cidade do Cabo. E até o momento, esse foi o único indício que ele pudesse realmente existir. E em 2014, supostamente, teria acontecido lá na África do Sul um grande ataque envolvendo vários tubarões gigantescos. E tudo isso teria sido registrado em vídeo. Um barco de avistagens de baleias, chamado Joyride em 2014, saiu da Baía de Holt, lá na cidade do Cabo. E o barco, como normalmente, saiu para fazer um passeio. O barco partiu com 22 passageiros e tinha como destino a Ilha das Focas, onde vivem os lobos marinhos australianos. Um local também que é possível ver muitas baleias. Porém, por lá também aparecem muitos tubarões brancos, porque eles vão nesses locais para se alimentarem dos lobos marinhos. Mas até aí, tudo bem. Então o barco partiu para a Ilha das Focas. E ao chegar lá, o capitão tentou se aproximar um pouco mais para os passageiros poderem ver as baleias. Porém, esse capitão teria chegado perto demais e acabou atingindo com o barco algumas rochas submersas. Com isso, galera, o barco sofreu um impacto, que acabou fazendo um estrago no barco, mas mesmo assim ele continuou nadando por mais de 350 metros. Porém, estava entrando tanta água que rapidamente o barco começou a afundar. O barco afundou tão rápido que todos tiveram que abandonar a embarcação. E assim acabaram pulando nas águas geladas do local, que tinham temperaturas de até 13 graus. E nesse momento de desespero, antes do barco afundar, o capitão lançou o foguete sinalizador, que foi visto rapidamente por um outro barco de avistamento de baleias, que viram um pedido de socorro. O outro barco que viu esse pedido de socorro era o Petrel, e ele não estava tão longe, estava apenas 500 metros ali do local. Então o capitão desse outro barco, chamado Eugene Danielson, resolveu ir lá para ajudar. Também estava ali do lado, né? O local onde o barco Joyride tinha naufragado ficava próximo de um canal conhecido como Shark Alley, um local onde teriam muitos tubarões brancos. Então Eugene, o capitão do outro navio que iria resgatar e dar ajuda, chegou até o local. E ele conta que quando eles estavam tentando resgatar as pessoas que estavam na água, uma delas começou a gritar, dizendo que havia sido mordida na perna. E aí depois disso o caos começou. Todo mundo entrou em desespero. Rapidamente o sangue humano começou a se espalhar pela água e consequentemente atraiu vários tubarões brancos. Eugene disse que na hora todo mundo ficou em choque, até porque dava pra ver os tubarões com mais de 3 metros se aproximando da galera, rodeando eles, esperando para atacar. Porém o capitão conta que do nada todos os tubarões
tubarões que estavam ali resolveram se afastar, como se alguma coisa estivesse espantando eles. Até então, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque, mano, o barco tinha afundado bem ali no local onde tem vários tubarões. Era pra estar lotado de tubarão, mas do nada os tubarões começaram a fugir dali, mesmo com todo aquele sangue na água. Eles foram embora, e isso deixou os capitães com muito medo. E tudo isso só teria acontecido por um motivo. Algum predador maior estaria se aproximando, e como vocês sabem pela hierarquia, com certeza seria um tubarão bem maior. É, galera, e foi justamente isso que aconteceu. Segundo as histórias, uma criatura bem maior, ameaçadora e mais perigosa tinha chegado até o local. E foi justamente ele que espantou todos os outros tubarões. Mas uma coisa estranha é que o sonar do navio não detectou nenhum tipo de vida marinha se aproximando, mas com certeza tinha algo vindo. A primeira mesma a descobrir isso foi uma mulher que estava agarrada a uma boia, que enquanto estava esperando para ser resgatada, do nada foi puxada brutalmente para o fundo da água. E pela força que a mulher foi puxada para baixo, a criatura deveria ser muito grande. Tudo isso que contamos, galera, foi documentado e mostrado no documentário da Discovery, que disse que nesse ataque a galera estava lidando com o lendário tubarão submarino. Além desse relato, o documentário também mostrou outras pessoas que teriam sofrido algum tipo de ataque por esse tubarão submarino, que contaram que ficaram cara a cara com esse monstro. Claro que são vários relatos diferentes, cada um conta de um jeito. Tem gente que fala que o tubarão tinha tantos metros, que ele era de tal cor, que ele vivia em tal lugar. E aí não dá pra saber ao certo se é um específico tubarão, ou se é um tubarão branco grande, ou se é só uma versão diferente da história, né? Porque cada um conta a sua história. E também não tem muita foto, vídeo e essas coisas pra comprovar de fato. Parecem ser mais histórias mesmo de pescadores, Que pro azar deles acabaram ficando de frente com um tubarão grande. Talvez não era um lendário tubarão, realmente era um tubarão bem grande, mas podia ser apenas um tubarão branco grande. Bom, e uma coisa é que desde quando esse documentário saiu na Discovery, a existência real desse lendário tubarão foi questionada. Isso porque muitas pessoas afirmam que esse documentário, na verdade, foi um falso documentário. Um documentário fictício, onde tudo que foi mostrado ali não seria real. A prova disso seria o texto que aparece logo no começo, que diz o seguinte: a existência do lendário tubarão submarino é altamente controvérsia. Os eventos foram dramatizados, mas muitos acreditam que ele existe até hoje. Então, baseado na crença de alguns, Fazemos um documentário. alguns acreditam, logo o tubarão existe. Tipo a fada do dente. Os eventos foram dramatizados sobre a fada do dente, mas Alguns acreditam que a fada do dente existe. logo podemos fazer um documentário falando que ela Contando as existe. histórias das criancinhas que viram a fadinha. Acho que é assim que É tipo isso que eles querem dizer. Ou seja, galera, mesmo essa história sendo bastante interessante, um pouco arrepiante, né? Porque ninguém quer dar de cara com um tubarão desse. Mas é legal, né? Saber que possa existir um tubarão desse vivendo aqui na Terra. Infelizmente, não podemos acreditar de fato nessa história. Porque essa história só popularizou mesmo graças a esse documentário. E esse documentário afirma que é controverso. Ou seja, não dá pra acreditar numa parada que ele mesmo afirma que não é 100% confiável. É exatamente o que você disse, amigo. É tipo lá o chupa-cabra. Chupa-cabra eu não acredito, tem gente que acredita, Sim. tem várias histórias, relatos e enfim. E aí os caras vão chegar, vão pegar as histórias dessas pessoas Vamos fazer um documentário e sobre vai fazer um isso. documentário sobre isso. Claro que eles vão criar imagem, Eles vão podem- criar animação. Podem dramatizar a história e contar umas coisas que talvez não tenha realmente acontecido. Mas vai dar vida A um personagem. a coisas, a crença das pessoas. Isso. Ai, galera, e só pra deixar mais claro ainda, vários estudos foram feitos em cima desse documentário pra poder ver a veracidade dele. E alguns descobriram que muitas das testemunhas e até mesmo dos cientistas que apareceram nesse vídeo, no caso nesse documentário, seriam atores contratados. E sobre essas acusações, a Discovery nunca deu um depoimento oficial, já que também eles deixaram claro lá no documentário deles. Olha lá. Então, mesmo muitos falando que o documentário é falso, a Discovery nunca falou e afirmou isso. Só naquele texto lá que deixou a entender. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje e agora queremos que vocês aí tirem as suas próprias conclusões. A gente deixou bem clara a nossa opinião, contamos toda a história, apresentamos pra vocês, mas no final falamos o que a gente acha de fato sobre tudo isso. E assim serve para várias coisas, tá bom? Não estamos dizendo que nenhum tubarão gigante tenha existido. Só estamos dizendo que esse tubarão que foi... Dessa história, do dessa documentário. história, é controvérsia. Não tem um embasamento 100%. Mas esse vídeo, galera, só saiu porque desde que a gente fala do Megalodon, vocês pedem pra gente também falar do submarino, porque essa história é muito famosa no YouTube. E se vocês tiverem outras histórias parecidas que vocês queiram que a gente faça um vídeo também, deixa nos comentários. Pode ser qualquer história, até mesmo se for meio duvidosa, pra gente ver se é verdadeira ou não. E sempre no final a gente vai passar a nossa opinião e também dizer se é verdadeiro ou não, né? Mostrar os fatos pra vocês. E esse então, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, então deixa o seu like,
like, compartilha esse vídeo para algum amigo que gosta de tubarões ou sei lá, dessas histórias do fundo do mar. Se inscreva no canal se não é inscrito, tá bom, pessoal? E ajude a gente a chegar a 25 milhões de inscritos. Nós vamos ficando por aqui, galera. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, se você tiver, Lucas Marques, Dani Molos e VC Sabia Vídeos. Tem também o Você Sabia Fotos, que são os nossos Instagrams aí, com vários conteúdos diferentes. Entra lá, siga todos. E nos vemos no vídeo de amanhã, tá bom, pessoal? Isso tudo, pessoal. Valeu! Veja outros vídeos que estão aqui na tela, ou então aguarde que vai sair amanhã. Tem vários vídeos aqui, tem de tubarão, tem de... Escolhe aí o que te chama mais atenção.